Prezados e queridos irmãos, no momento, com muito amor em minha alma, eu quero me direcionar a todos, lhes cumprimentando com a paz do Senhor, desejando aos irmãos e irmãs presentes que as bênçãos de Deus vivo, Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, de Maria Santíssima, as bênçãos dos profetas, dos apóstolos de Jesus, as bênçãos do Consolador, nossa querida e Santa Vó Rosa, e as bênçãos do nosso querido primaz, Santo Irmão Aldo, esteja com todos na manhã desse dia. E que os irmãos sintam bem estar na presença desses santos de Deus. Se tiver visitante, meu agradecimento pela presença que você marcou em nossa reunião. Fique à vontade conosco até o final desse santo trabalho. Fiquem em pé os que puderem, por gentileza. Nós vamos fazer uma oração para dar início à nossa santa reunião desta manhã. Curve a cabeça, feche os olhos, ligue os seus pensamentos ao poder celestial, crendo e confiando com muita sinceridade que nós estamos falando com Deus, pela interligação dos santos e anjos que eles envia para estarmos conosco. Vamos orar. Querido Deus, bondoso, soberano Pai celestial, que alegria invade o coração dos seus filhos e filhas por sabermos que mais uma vez nesta manhã encontramos na presença do seu grande poder, ministrados pelos santos e anjos que o Senhor envia para estarmos conosco. Para isso o Senhor usa Maria Santíssima, Jesus, o seu Filho amado, os santos profetas, apóstolos, a Santa Vó Rosa, o Consolador, o querido primaz, Santo Irmão Aldo, e entre eles vários santos e anjos do seu grande poder para estarmos unidos ao seu povo, ouvindo as nossas preces, as nossas orações, os nossos peditórios, e que esse trabalho dessa reunião seja de conformidade à vontade do Senhor, ó Pai Celestial. Suplicamos suas bênçãos para esses que aqui compareceram, o que não puderam estar nessa reunião, mas estão lembrando ou não, estão no seu trabalho, ganhando o seu pão de cada dia. Vai até o encontro deles, ó querida e bendita Vó Rosa, e derrame também para eles as suas bênçãos. Peço as suas bênçãos, ó queridos santos de Deus, para toda a igreja apostólica, para toda a irmandade de nossa igreja, inclusive para toda essa nação, para todos os países desse mundo, que as suas bênçãos, suas graças, seu amparo celestial esteja segundo o merecimento de cada um. E diante desta oportunidade belíssima, entrego esse trabalho dessa reunião em suas mãos. Amém. Número 1, Igreja Forte. Amém. Todos podem se assentar em seus lugares. Prosseguindo
Em louvores de cânticos, cantaremos o número 149, Sou Feliz. Cento e 57, Nossa Vó Rosa é Santa. Duzentos e 15, Templo de Divina Nobreza.
216, coração amargurado. Amém, irmãos. Prosseguindo a nossa reunião, passarei a responsabilidade a todos os coralistas, regentes e músicos. Eles vão prosseguir a nossa reunião, entoando mensagens cantadas que edificam o nosso espírito, alegra os nossos corações e louvam a Deus. Eles vão apresentar o hino 73 do Caderno do Coro, que traz o título Jornada Feliz. Vamos ouvir. Seguir
Na sequência, ainda com os irmãos coralistas, vamos ouvir o número 11 do Caderno do Coro, que traz o título Clarim Divino. É a sequência da nossa reunião. Amen.
Muito bem, irmãos. Prosseguindo, convido a todos presentes para que com muito carinho em nossas almas participamos também dessa grande responsabilidade que nós temos diante do mundo de anunciar a segunda vinda de Jesus, de anunciar a vinda do outro Consolador, nossa Santa e Bendita Avó Rosa, e também, irmãos e irmãs, a manifestação do grande poder do último e esperado profeta, o nosso querido irmão Aldo, que muito trabalhou nessa terra, dando seus exemplos de vida consagrada, de amor, uma vida de dedicação ao reino do céu e à sua igreja. A igreja somos nós. Quanto que o irmão Aldo fez por todos nós aqui nessa terra. Isso eu falo enquanto ele esteve no seu corpo físico e continua hoje em espírito, irmãos, fazendo com muito mais frequência em nossas vidas, abençoando, protegendo, amparando e não medindo sacrifício para que almas e mais almas sejam salvas, principalmente nos dias tão difíceis que nós estamos atravessando, que esse mundo se depara e que a Igreja Apostólica, irmãos, precisam pisar de passos firmes, não perder tempos, ouvir os apelos desta Igreja Apostólica, na parte financeira da mesma, fazer cada um a sua parte, cumprindo os seus deveres de filho de Deus, para que o tempo que restarem para nós nessa terra, nós podemos colher as almas que Deus espera levar para os céus, isto é, aqueles que merecem, né, irmãos? Esta é uma missão de cada um apostólicos e apostólicas, inclusive a mensagem desse boletim está falando sobre a missão de nossa igreja. E quanto ao apelo, diz em colaboração, reconhecimento por sua igreja apostólica. Aí eu sigo com a leitura, esperando que vocês sigam com atenção. Prezados irmãos, as ofertas e a obediência às leis divinas sempre foram fruto do amor, da dedicação de um povo consagrado a Deus, de um povo que sabem reconhecer o seu grande amor, sua bondade, seu grande poder em ampará-los e livrá-los de todo mal. É a crença que devemos ter e é o que os santos de Deus está fazendo, amparando, protegendo a sua igreja, guardando e amparando esse mundo de algo pior que poderiam já ter acontecido. Todas essas bênçãos, bondade, amor e justiça, foram manifestadas e relevadas nesta igreja através do glorioso ministério de Jesus, da Santa Avó Rosa, e coube ao Santo Irmão Aldo a missão de fazer valer sobre todos nós estas graças preciosas. Afirmamos-lhes assim para que todos os apostólicos saibam dar valor, ou muito valor, a tudo que está sendo lhes oferecido, e que sempre reconheçam na sua vida esta graça preciosa que possui, pois as ofertas e os dízimos e a obediência são fruto do amor, da dedicação,
do reconhecimento de cada apostólico e também pelo dom da vida que possui em sua alma, cujas a graça lhes garantam toda uma perfeita comunhão com Deus e os seus santos, de grande poder que lhes dá o direito da eternidade de seu Espírito e também por tudo que está sendo feito em seu favor de seu lar, para que possam vencer as lutas de cada dia. São por esse motivo que nós, do Conselho Deliberativo, temos a confiança, a esperança no povo apostólico, em nos ajudar a vencer todas as dificuldades e luta que se apresentarem em nossas frentes. Estimados irmãos, precisamos do seu apoio financeiro, pois muitas obras se fazem necessárias e urgentes a fim de continuarmos com o crescimento e expansão da nossa amada Igreja. Faça os seus esforços. Estamos iniciando um novo mês e esperamos contar com suas ofertas, dízimos e ofertas especiais. Nós sabemos que nem sempre muitos irmãos podem fazer uma boa oferta, mas sempre que puderem, contribuam com amor, dedicação, e nunca se esqueça que tudo o que temos vem de Deus e dos seus santos. A nossa luta continua muito grande, mesmo assim continuaremos confiantes no povo apostólico, em seu amor, dedicação e união para nos ajudar a levar avante a obra apostólica. Saibam das dificuldades que todos nós enfrentamos, mas, irmãos, esta obra não pode parar. É hora de provarmos a Deus e aos nossos santos o quanto amamos nossa igreja, e não vamos desamparar esta obra tão maravilhosa a qual pertencemos. Tenham muita paz, saúde e felicidade em seu viver, com as bênçãos preciosas de Deus nosso Pai e de todos os seus santos. Olha, irmãos, este é o apelo que a comissão gestora da igreja decidiu fazer nesses finais de semana, nas reuniões presencial e quando não, as virtuais, para os nossos irmãos internautas entender que a sua ajuda, seu amor, sua dedicação para com a obra desta igreja se fazem muito necessário, principalmente nos dias em que nós estamos enfrentando aqui nessa terra. O mundo inteiro se depara com a situação dificílima e, como disse o conselho, a nossa obra não pode parar, não pode estacionar. Mas, irmãos e irmãs, qual grande é o amor que vocês possuem no seu coração? Vocês demonstraram no início do ano de 2020, que nós já se deparamos com essa pandemia, as congregações todas fechadas, com as suas reuniões presencial, sem suas atividades, somente ouvindo o programa A Hora Milagrosa e as reuniões virtuais. E quanto nós podemos provar que pelo seu amor, dedicação à obra desta igreja, a nossa igreja continuou mantendo suas atividades, pagando os programas contratados pela igreja, programa Hora Milagrosa, os pastores itinerantes,
todos os funcionários do escritório tiveram as suas atividades em dias sem paralisar nada. Teve sim alguma paralisação, alguns cortes e alguns trabalhos que não prejudicava tanto a igreja, mas os essenciais e preciso, o conselho conseguiu manter. E os irmãos podem ver e perceber que a nossa igreja não tem outra fonte de renda a não ser, com alguns 10, 15 minutos, falar aos seus corações, ler o apelo especial que o conselho faz, seguindo os exemplos do irmão Aldo, e os pastores, sempre que seja, mas com as nossas interativas, poder colocar no seu coração mais entendimento, mais sabedoria, como que a igreja precisa da manifestação de todos os apostólicos na parte financeira. Com isso, irmãos, as dificuldades estão agravando. O conselho estipulou aqui nesses escritos. Nós não estamos em dias fáceis, estamos atravessando dias difíceis. Como aqui tem uma nota que do dia 16 para frente, até dia 28, as congregação da Grande São Paulo vai paralisar todas as reuniões novamente. E não sabemos os nossos decretos do nosso estado como que vai ser. Isso é segundo as necessidades. E os irmãos sabem, parou as reuniões da igreja, naturalmente as coletas, a tendência é diminuir. Mas o seu amor, irmãos, é que vai falar mais alto. Eu tenho certeza que vocês não vão deixar o conselho com essa preocupação de reduzirem alguns trabalhos de nossa igreja, mas vai fazer o que você podem fazer, como eu disse aqui. Os que puderem fazer mais, o conselho sabe que com esta carestia que nós estamos tendo em nosso país, e o salário não tão alto como a necessidade da carestia, muitos irmãos não podem fazer aquela mesma oferta que você fazia anteriormente. Mas a esperança do conselho é que o seu amor fale alto e você não deixe que a obra desta igreja sofra as paralisação, e que nós possamos seguir em frente com a obra desta igreja apostólica, mantendo as nossas atividades em dias, porque, irmãos, vejam aí, se cortarem o programa Hora Milagrosa, muitas vezes cortar o programa que os irmãos alcançam em sua cidade, em seu computador, apesar que temos a internet, mas para muitas pessoas farão falta. E isso é uma redução do trabalho. E o conselho não espera isso na obra desta igreja. Espera que pelo menos mantenham o que nós já temos em dias na atividade que nós possuímos. Fique com você, irmãos, essas palavras, este apelo. Sei que os irmãos já vieram preparados, e o meu incentivo a vocês é que nós se preparamos para os dias vindouros. Não sabemos o que será de nós daqui um mês, daqui um ano, daqui 2 meses, mas a importância é que vocês se preparem, para que quanto mais luta nós tivermos, mais vitória será garantido para esse povo apostólico na terra. Eu deixo com vocês esse apelo, e vocês façam aquilo que tocarem no seu coração. Eu vou fazer uma oração consagrando as ofertas. Querido Deus, bondoso e soberano Pai, no momento seus filhos e suas filhas vieram preparados, destinados a oferecer suas dádivas, que representa o seu amor para a obra desta igreja. Em teu nome, ó Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus,
de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, em nome do irmão Aldo, eu declaro essas ofertas consagradas. Amém. E em sequência, com o coro, ouviremos o hino número 15, Cristo em nós. Isto é com o coral. Vamos ouvir. Amen.
na sequência, ainda com o coro, de número 340, traz o título Assim é o Amor do Irmão Aldo. Vamos ouvir esta apresentação. Em seguida, a mensagem.
Nosso profeta é
Muito bem, irmãos. Agora, prosseguindo, os minutos que restam, quero lhes convidar para que os irmãos, com muita atenção, dedicação e amor, sigam as mensagens desse boletim, que é para nós um alento para a nossa vida e um pedido que a comissão gestora da igreja faz a todos os irmãos e as irmãs. E após a leitura das mensagens, eu pretendo fazer alguns esclarecimentos, algumas interativas, com o desejo, irmãos, também de ajudá-los, a você, senhor, senhora, a você, moço, ministério da Igreja Apostólica, obreiros, se tiver pastores, coristas, regente, músicos, membros de nossa igreja, a empenharmos, irmãos e irmãs, neste santo trabalho, que é para nós uma grande responsabilidade, uma incumbência que Deus nos deu, nos últimos tempos dos fins, na era do Consolador, tempo da regeneração, Jesus unido a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, Santa Nova, criada por ele, Jesus, um profeta muito sábio e poderoso, que nos ajudou tanto quando esteve no seu corpo físico nesta terra. Os irmãos ouviram a missão dele, cantado pelo coral, pela mensagem que expressaram, e cada um de nós, irmãos, tenhamos uma missão nesta igreja, é o que a mensagem vai nos falar. A missão da Igreja Apostólica na terra. Eu quero que os irmãos não se distraiam, sigam assim rigorosamente todos os pontos da leitura e a interativa que vou lhes dar, para que nós tenhamos em nossa responsabilidade, irmãos, o direito também de ser chamado filhos e filhas de Deus, salvar nossas almas e também uma missão de ajudar com os nossos bons exemplos, com a missão que recebemos nessa terra, ajudar a salvar milhares e milhares de almas. A missão da Igreja Apostólica na terra é salvar almas do domínio do pecado, dos sentimentos maus, dos maus costumes, que corrompe a alma, prejudica a vida das pessoas, das famílias, da sociedade. Portanto, a nossa missão é moralizar os costumes, é ensinar as regras de um bom viver, concedendo paz, saúde aos corações. Entendam, irmãos e irmãs, que sem a santificação ninguém verá Deus e nem sua glória. A santificação é um processo de purificação da alma do homem, nascido do Espírito Divino e também do seu preparo moral e espiritual, até que se torne nova inteiramente à semelhança e à imagem de Deus, conforme foi criado, e após o aperfeiçoamento do Espírito, que se dá desde o momento em que se convertem a esta verdadeira fé em Jesus, na Santa Vó Rosa, em Maria Santíssima e no Santo Irmão Aldo. E ao passo que vai sendo instruído através das mensagens desta igreja, aprende a obedecer, santificar-se ainda mais, e vai sendo dotadas
ou dotado das virtudes do Espírito Santo. Nesta evolução espiritual, todos aqueles que deixam os maus caminhos, os vícios e todo o pecado, se arrependem, recebem o batismo do Espírito Santo que lhes dá vida à alma, além do conhecimento da verdade, da sabedoria divina, das virtudes do Espírito de Deus, e sendo perseverante chegará à perfeição e à santificação de sua alma. O apóstolo São Paulo, escrevendo sobre a santificação, diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus Santo, amados de sentimentos, de misericórdias, de benignidades, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade ou de amor, que é o vínculo da perfeição. Para a santificação, é indispensável que se tenham fé, confiança em Deus nosso Pai, em Jesus nosso Senhor, na Virgem Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa, nosso Consolador, e nos ensinos e conselho do Santo Irmão Aldo. Além de santificar almas para os céus, a Igreja Apostólica também tem a missão de levar aos corações a paz, o amor e estimular a fé em Deus, nos seus santos, para que possam alcançar a graça para a sua vida e para o seu lar. Por isso, a nossa igreja realiza uma perfeita obra de salvação. Outra missão da Igreja Apostólica é pregar o arrependimento dos pecados, a conversão, a permanência nesta fé apostólica, no Consolador, no Santo Irmão Aldo, para que hajam a libertação e a salvação de sua alma. Entretanto, é preciso aceitar nossa doutrina e disciplina, praticá-la em seu viver, para que se cumpram de maneira perfeita a palavra de Jesus na vida da criatura, quando ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A base e o fundamento de nossa Igreja Apostólica, desde o princípio, é a fé no poder de Deus, de formar santos para a sua glória, pois não adianta nada nós pregarmos a santificação da alma se não tivéssemos a fé no poder dos santos, e que os mesmos têm a glórias de servir a Deus e o seu reino. Por isso, desde o princípio da nossa igreja, cremos em Maria Santíssima, que é uma santa de grande poder e tem de Deus autoridade para vir à terra, proteger, guardar os filhos de Deus. Também cremos em todos os santos que viveram nesta terra, como os santos profetas, os santos apóstolos. Estes santos estão sempre presentes em nossas reuniões para abençoar os que comparecem com fé e devoção, auxiliando a Santa Vó Rosa, Jesus, o Divino Mestre, Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, na obra de salvação, regeneração,
do pecador, de todos os que aceitarem com fé, humildade, devoção à nossa doutrina e disciplina. Aceite, prezados irmãos e irmãs, estes ensino precioso para a vossa santificação, seu preparo espiritual, e confiem na missão sagrada de nossa Igreja Apostólica. Queridos irmãos e irmãs, eu acredito, irmãos, que mesmo eu sendo um pouco meio fraco de leitura, mas os irmãos puderam entender muito bem a missão da Igreja Apostólica na Terra. Qual é o objetivo que Jesus tanto lutou, irmãos? Sacrificou, derramando ali na cruz o seu sangue, para que o mundo entendesse, irmãos, qual é a missão do Filho de Deus nessa terra. Jesus, realizando o seu ministério árduo, que os irmãos sabem disso, que o homem não aceitou Jesus e proferiram com 3 anos de ministério nessa terra, com tantos milagres que Jesus fez, com a obra transparente que Jesus realizou nessa terra. Quantos milagres que Jesus fez, transformar peixes e pães em quantidades de milhares e milhares de pessoas se alimentarem. Jesus, irmãos, na presença dos seus apóstolos, andar pelas águas do mar, transformar a água em vinho, ressuscitar a morto, irmãos. E tudo isso que Jesus fazia para conquistar aqueles corações, as pessoas, a cada dia que se passava, se rebeldeavam mais contra Jesus, principalmente quando Jesus ressuscitou a Lázaro. A preferência deles era matá-los. Eles diziam: esse homem tem que morrer, esse homem não pode viver em nosso meio. Os reis daquela época, com aquele egoísmo que tinha, com aquele desejo de ser eles e eles mesmos. Então, como era anunciado que Jesus seria o rei dos reis, e tudo fazendo, eles proferiram matar, e até porque Jesus, desde o início da raça humana, que essa promessa de que ele derramaria o seu sangue, só assim que o pecado seriam remidos na vida da humanidade. Então tudo isso aconteceu, irmãos, e Jesus deixando aquela promessa, que isso não pode ser esquecida do nosso meio, que ele rogaria ao Pai: mas vos enviaria o outro Consolador, o Espírito da verdade. Esse Consolador viria, realizaria obra semelhante ao dele, Jesus, e faria-vos lembrar coisas que Jesus não pôde dizer na sua época, mas agora seriam reveladas. Queridos irmãos, o nosso Jesus fez sim essa obra, preparou a Santa Avó Rosa como Espírito Consolador e nos enviou, nos deu como presente. E a vida da Santa Avó na terra foi um exemplo de vida, de fé, de humildade, de caridade. Viveu 16 anos alicerçando esta igreja e vos preparando, irmãos, para uma missão gloriosa, porque ele já sabia que o mundo se depararia, irmãos e irmãs, com a situação que nós estamos se deparando aí, uma situação crítica, uns momentos difíceis, de lágrimas, de dor, de sofrimentos, de angústia,
de ranger de dentes. E a Igreja Apostólica, irmãos, seria e teria uma missão gloriosa, irmãos, de mostrar e fazer a diferença nesta terra, nesse mundo, com as pessoas consagradas, santificadas que é e que precisam ser, e que nós tenhamos em cada um de nós, irmãos, uma missão gloriosa de anunciar a esse mundo que Jesus já voltou nessa terra. Aqui e todas as congregações, inclusive na sede de nossa igreja, nós somos a Igreja Apostólica. Nós representamos a Igreja Apostólica. No primeiro hino da nossa igreja, muitos cantam: nós somos da Igreja Apostólica. E temos que cantar: nós somos a Igreja Apostólica, porque nós, cada um de nós, representamos esta igreja e tenhamos a missão de um grupo misto de pastores, pregadores, obreiros, diáconos e diaconisa, corista, regente, músicos, que representam, irmãos, esta Igreja Apostólica, membro de nossa igreja, que tem uma missão de anunciar que a Santa Vó Rosa é realmente o Consolador, e que nesses dias, irmãos, tão difícil que nós estamos passando, a igreja representa nesse mundo como o sol a brilhar, como um refrigério na vida de várias e várias pessoas, porque com tudo que nós estamos passando, claro, alguns apostólicos não puderam vencer, a Santa Vó Rosa levou, mas muitos aqui em Campo Novo do Parecis, vocês têm estes exemplos de milagres extraordinários. Não tem tantos tempo, não tem tantos dias que os irmãos poderão contemplar a Santa Vó Rosa devolvendo vida de pessoas daqui. Isso, irmãos, para a igreja, para o mundo, para essas pessoas que estão em lágrimas, em sofrimentos, isso serve como um alento, como uma base, como que o Filho de Deus fazem para poder ter a missão de ser salvo. Ser salvo não é só morrer o corpo e o espírito ir para o céu, não. A Santa Vó Rosa, desde que você entrega de todo o seu coração, se converta a esta fé apostólica, passem a acreditar na missão dos santos e anjos, sabem que você vem na reunião presenciar a sua pessoa na presença dos santos que aqui está. Muitos podem pensar: mas eu não estou vendo nenhum santo. Mas se os irmãos, pela sua fé viva que você tem em Jesus, em Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo, acreditar no preparo de santos e anjos que foi feitos e viveram nessa terra, e hoje tem uma missão de vir guardar e amparar a Igreja Apostólica. É só aqui na igreja? É só aqui nas reuniões? Não, irmãos, não, irmãs, não, irmãos internautas, a sua casa é uma igreja, a sua casa representa a Igreja Apostólica. Os santos vai lá, na hora que você clama, na hora que você pede, intercedendo as bênçãos dele, suplicando um amparo na hora difícil de sua vida, irmãos. Os santos e anjos comparecem no seu lar, ouve o clamor de cada um ou de cada uma. Só, irmãos, que tem um pormenor:
quando eles chegam na sua casa ou aqui na igreja, eles querem achar em primeiro lugar algo que lhes represente um coração limpo, puro, humilde, sincero, e depois, estendendo ainda essa responsabilidade, olhando para a sua pessoa, para o seu ser, um ser de filho de Deus, um apostólico, uma pessoa que representa, assim no seu caráter, na sua apresentação, nas suas vestimentas, uma pessoa que prega com sua vida, que prega com o seu viver, com a presença dessa pessoa. Irmãos, eu não estou aqui querendo me pôr melhor do que ninguém, que todos nós tem essa visão pela disciplina que nós seguimos. Os irmãos são prova. Eu havia vindo da rodoviária hoje, o senhor parou o seu carro e me disse: o senhor vai para onde, meu amigo? Eu falei: eu vou para a minha igreja. Ele falou: entre aqui no meu carro que eu vou te levar. Me trouxe até na porta da igreja e relatou para os irmãos. Eu vi que era um filho de Deus, eu vi que é uma pessoa que representa um Deus, que transpareceu na minha vista um ser de uma pessoa consagrada. Não estou se aparecendo não, irmãos. É eu, é você, é um jovem, é uma moça, é um moço. Receberam essa missão de anunciar a igreja apostólica aqui na terra. Eu me lembro, irmãos, da palavra do talento, né? Cada um de nós recebemos o nosso talento para nós trabalharmos. O talento é uma parábola de Jesus, quando ele disse que a cada um trabalhadores, ele deu um talento. Para um deu 5, para o outro deu 3, e para o outro deu 1. E disse: vai trabalhar. E depois, no final do ano, preste suas contas. Irmãos, eles foram trabalhar. Isso Jesus estava falando materialmente, e ali eles trabalharam, eles enfrentaram tormentas, eles enfrentaram sol, chuva, tempestades, mas eles conseguiram. O que pegou 5, no fim do ano, que veio devolver aos seus servos e patrão, devolveu 10 talentos. O que pegou 3, devolveu 6, o dobro a mais. O que recebeu 1 talento, quero que os irmãos me acompanhem, que eu vou desenvolver essa parábola de Jesus na missão da igreja hoje. O que recebeu 1 talento, com medo da tormenta, com medo de enfrentar o sol, com medo de enfrentar as tempestades, o que ele fez? Pegou aquele talento, enterrou no chão e deixou ali. No fim do ano ele foi lá, arrancou e entregou para o seu patrão o mesmo que recebeu. Ele disse: servo mau, negligente, preguiçoso, se no pouco você foi negligente, no pouco eu te colocarei. Tirei do pouco que você tem e dou a quem tem mais. A quem produziu, de 5 produziu 10, de 3 produziu 6. Irmãos, isto hoje se enquadra na missão que nós recebemos de Deus. Eu falei que nós estamos em um grupo misto de ministério. Aqui tem corista que desempenha um trabalho perfeito. Tem os pastores da igreja que têm a missão de anunciar as mensagens, levar o alento aos corações, a palavra de estímulos. Um grande grupo de jovens que hoje emprega nesta igreja, que tem uma missão especial de anunciar a Santa Vó Rosa, de anunciar a segunda vinda de Jesus. Temos um grupo de jovens muito grande, milhares de jovens que servem, irmãos, no trabalho do coro, senhores e senhoras, no trabalho da regência, no trabalho da música.
seja lá um membro de nossa igreja. É como você recebeu, irmãos, um talento em suas mãos, para você desenvolver, para hoje você levar o alento aos corações que sofrem. Irmãos, quanto sofrimento nesse mundo, quantas pessoas no desalento, nas lágrimas, no clamor, no ranger de dente, quantas pessoas que batem o seu joelho no chão no meio da rua, ele não se acanha. Esse dia eu estava assistindo uma reportagem de um homem, uma autoridade máxima de uma cidade de São Paulo, chorando lágrimas, porque o seu município estava entrando em colapso, com essa pandemia, morrendo gente, e os hospitais tudo cheio. E isso, irmãos, está afligindo o mundo. E qual é a solução, irmãos? Eu falei aqui, quantos apostólicos que pode testemunhar, que já foram salvos, que passaram por essa terrível doença, e hoje estão aqui, louvando a Santa Avó Rosa e glorificando e dando o seu bom exemplo. Agora, irmãos, para isso, é preciso, irmãos, que os irmãos, sim, na sua vida, sejam um exemplo de vida. Os irmãos se lembram quando o irmão Aldo, nos seus últimos anos do seu ministério, quando ele escreveu naquelas folhas de boletim, dessa forma, que a minha igreja, eu acredito que a maioria que aqui está é desse tempo, que a minha igreja já está preparada para seguir em frente, anunciando o nome dele, anunciando o nome da Santa Avó Rosa, com o seu bom exemplo, pregando com a vida, anunciando a vinda, a segunda vinda de Jesus, anunciando o Consolador, com a vida consagrada, santificada, tendo uma disciplina que moraliza os seus costumes. Mas, ó irmãos, infelizmente, esse preparo que o irmão Aldo tanto confiou, que o irmão Aldo tanto esperou, na vida de alguns foi caído por terras. Tem pessoas que, com o labutar da vida, com as consequências que se depara, com as lutas que encarretam na família, no trabalho, na saúde, ou mesmo com a frieza de fé, muitos deixaram que essa confiança do primaz, profeta desta igreja, caiu por terra, irmãos. Muitos não é aquele apostólico daquele tempo, de que o irmão Aldo disse que a igreja está preparada para seguir em frente. Esse preparo a pessoa deixou perder. Hoje anda de qualquer forma, hoje se ele é um gorista, mas a sua vida não é aquela de 4, 5 anos atrás, mudou, deixou que o mundo infiltrasse na sua vida, no seu proceder, nas suas atitudes, deixou que o seu colega roubassem aquela fé viva que tinha. E quantos e quantas que ainda combate contra a nossa fé, combate hoje o Conselho Deliberativo, tem o Conselho como qualquer outra pessoa do seu modo de pensar, e não é assim, irmãos. O Conselho está perante uma responsabilidade muito grande que assumiram, eleito pelo ministério todo, que ali esteve naquela votação, e eu acredito, irmãos, sem medo de errar, que o irmão Aldo está do lado deles, e quem tiver contra eles está contra o irmão Aldo, eu falo sinceramente. Então, o que mais nós temos que fazer?
com nossos bons exemplos, ajudar a eles a desempenhar uma obra de salvação, uma obra de preparo, irmãos. Vim na reunião com muita devoção, crendo verdadeiramente que aqui vocês vão marcar um encontro com os santos e anjos, com Maria Santíssima. Sempre Maria Santíssima vem em nossas reuniões. Sempre o irmão Aldo está presente aqui em nossas reuniões. Quando eles não vêm, com a autoridade do Pai, eles mandam anjo de grande poder. Vim revestir esse trabalho de uma bênção especial para cada um. Além do seu dia a dia em sua casa, que eu disse, quando você clama pelos nomes da Santa Vó Rosa, porque como está nessa mensagem, irmãos, não adianta nada você falar, eu tenho fé na Santa Vó, e você vem na reunião, não acredita que aqui tem santo à sua espera, não acredita que aqui tem santo intercedendo em seu favor, entenderam? Muitos adentram para esta porta, até obreiro, corista, membro, ele não faz a questão de curvar sua cabeça, orar, agradecer a Santa Vó, o irmão Aldo, pelos momentos de meditação que nós estamos aqui, pedir para toda a irmandade, pedir para o pastor que ali está escalado, para desempenhar uma palavra que conforte o seu coração. Do jeito que ele entra, ele sai. Ele ora na hora das orações, de pé, mas mexendo no cabelo, olhando no sapato. Quantos jovens irmãos que eu já vi orarem, mas mexendo no celular, ó. Uma mão orando e a outra mexendo aqui nas mensagens. Eu quero perguntar aos irmãos, que comunhão estar uma pessoa dessa, olhando na roupa, se está bonita ou se está feia, se está bem passada, se está mal passada, mexendo no cabelo. Irmãos, a sua atenção está totalmente desviada do momento tão importante que precisa. Quando nós se deparamos numa situação, num mundo que nós precisamos, irmãos, tratar a sério nossa fé, reavivar nossa fé com vigor, com presteza, com ânimos, com coragens, dar valor naquilo que Deus nos deu, naquilo que a Santa Vó nos deixou, ser um jovem exemplar, ser uma jovem exemplar, ser uma senhora exemplar, porque, irmãos, o conselho sempre falou, não sabemos quantos tempos ainda temos que ficar nessa terra. Eu estou vendo nos braços das mães, dos pais, algumas criancinhas que vem vindo aí, ó, que é a igreja apostólica do amanhã. Como que eles vão ser um jovem, um senhor, uma senhora que tem uma fé que representam a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo? Se você, pai, se você, mãe, não dá o exemplo que a Santa Vó precisa, que ela quer e que ela dê o exemplo nessa terra, Maria Santíssima, Jesus e todos os santos que aqui viveram, passaram por momentos mais difíceis do que nós estamos passando, irmãos. No tempo do passado, tinha santos daqueles, profeta, apóstolos, que deram a sua vida em praça pública, apedrejado, sendo apedrejado até aquele corpo morrer, sentindo aquela dor, derramando o seu sangue. Hoje, irmãos, o irmão Aldo só exige de nós a obediência, a consagração, a obediência à disciplina, a doutrina em que pregamos, o amor sincero, a união perfeita, tanto do ministério, como dos pastores, como dos membros de nossa igreja. Una-se. Precisamos ser o espelho desse mundo. Precisamos ser o sal dessa terra. Precisamos ser a luz que brilha, porque o mundo está carente. O mundo não sabe para quem pedir.
O mundo não sabe para quem clamar. Então o nome da Santa Vó e do irmão Aldo, de Jesus, de Maria Santíssima, precisam ser propagado e anunciado. Eu não sei se eu falei aqui algumas vezes, o apostólico, que ele tem uma fé nesses santos, vocês precisam pronunciar o nome do irmão Aldo, nem que for em pensamento, não precisam estar lá no seu trabalho, irmão Aldo, mas em pensamento. Pronuncie o nome deles várias vezes no dia, além das orações que vocês vão fazer. Não esqueça não, irmãos. Esse é um santo que Deus nos deu como presente. Ai do mundo, ai de nós, se não fosse a Santa Vó e o irmão Aldo. E o mundo precisam ver em nós que nós temos uma missão de anunciar esses santos de grande poder. Amém. Fique com vocês essas simples palavras, estes simples conselhos. Vocês receberam um talento para trabalhar, para progredir, para aumentar, para devolver para Deus almas salvas além da sua. Esta é a missão de nossa igreja na terra, irmãos, até quando Deus quiser. Não sabemos quantos tempos nesta terra ainda nós temos que ficar, mas o tempo em que restar, vamos trabalhar com amor, vamos trabalhar, irmãos, com aquela vontade de anunciar a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo. Amém. Fique em pé, eu vou orar para encerrar a nossa reunião. Muito obrigado pela atenção que vocês dispensaram nesse trabalho. Uma manhã, não é uma reunião costumeira nesse horário, os irmãos sabem por causa desta pandemia, e ainda não sabemos o que sobrevirá para nós enfrentarmos, mas como disse o conselho, tudo o que vier, vamos obedecer os decretos, as leis competentes de saúde, usar máscaras, usar o álcool em gel, usar o distanciamento em casa. Tem muitas pessoas que não acreditam nisso não, irmão, só acreditaram depois que passaram por isso, entenderam? Então nós apostólicos, eu tenho certeza, se o irmão Aldo estivesse aqui, no nosso meio, ele estava de máscara também. Ele entrava naquelas portas e fazia o uso do álcool em gel em suas mãos. Ele é o profeta que comanda tudo, tudo. O mundo merece, mas se ele quiser acabar com esse vírus de uma hora para outra, ele acaba. Mas é que o mundo está merecendo, entenderam? O mundo não estão respeitando mais, não tem mais respeito, não tem mais credibilidade. Deus não pode acreditar mais em muitas pessoas. Por isso, quando planta o fruto, tem que colher o que plantou, né, irmãos? E nós, como filhos de Deus, no meio desse mundo tão corrompido, vamos anunciar essa santa de grande poder. Eu falo que é de grande poder porque eu provo, vocês provam, vocês, juventude, prova quanto poder tem a Santa Vó e tem o irmão Aldo. Oremos. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, no momento estamos encerrando essa reunião com muita gratidão à Senhora, ao Senhor Santo Primaz, por esta oportunidade que nos concedeu nesta manhã, de reunidos, unidos numa só fé, num só Espírito, te louvar, receber essas palavras de mensagem escrita nesses boletins. Qual é a missão da igreja? Igreja somos nós, que vos representamos nessa terra, ó Santa Vó, ó irmão Aldo, ó Jesus, ó Maria Santíssima. Aqueles que colocaram o seu nome nessa caixinha, pedido de oração, que está pedindo com toda confiança, com convicção de que aquilo que pediram vai ser atendido pelos santos e anjos que aqui está. Receba, irmãos, essas bênçãos de Deus vivo, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, as bênçãos do primaz desta igreja, o nosso querido irmão Aldo. Amém. A paz do Senhor e até um próximo encontro.